Fala, fala turma, boa noite para todos aí. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre o poder da análise técnica, né? Identificando oportunidades aí no mercado, como é que a gente pode utilizar essa ferramenta a nosso favor. Vamos bater um papo hoje com o nosso amigo Egler, o mestre aí das opções. Vamos deixar as pessoas entrarem, tá entrando aí muita gente. Estou vendo aí o Rodrigão, Rodrigo Ritter, o Lucão, Rafael, Cláudio, Wilson, todo mundo entrando aí. Ibovespa hoje, mais uma vez aí entrou no movimento de correção, vamos ver, segurou ali um pouquinho na média de 8. Vamos ver se ele vai se segurar aí, onde é que vai parar essa correção. Se eu chamar o Egler aqui, deixa eu ver se ele já entrou. E tá entrando a turma. Opa! Fala, Vitão, E aí? tudo bom? E Como é aí, que você Egler, tá? tudo certo? Tudo bem? Graças a Deus. Tudo jóia, tudo jóia. Muito boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui com o Vitor também. E assim, vocês estão vendo que ele me colocou na live, mas foi eu que disse que fazia questão de fazer uma live com ele hoje, porque a gente tem muita coisa para falar. Não só sobre o cenário, vamos falar sobre o cenário atual, mas também tem até uma notícia para dar. Então, tem uma notícia para dar que a gente vai segurar um pouquinho e vai falar lá no meio da live, mas também como vocês podem usar os gráficos em um momento tanto como esse, quanto no momento de inflexão no mercado para estar para o novo ciclo. Então, pô, vai ser um bate-papo muito legal. Até tem umas histórias para contar, Vitor. Né? A gente se conheceu de uma maneira engraçada, no mínimo engraçada, Exatamente. né? E aí, vamos entrando, o pessoal está entrando. Gente, eu pediria uma coisa para vocês: chamem os amigos. Mandem essa live para o pessoal que gosta de mercado, que gosta de bolsa, porque assim como a gente consegue ajudar vocês a tomar decisões e aprender mais, as pessoas também realmente precisam, né, conhecer mais de gráficos, precisam conhecer mais de mercado para prosperar, gente. Então manda aí o sininho, né, pro pessoal. Tem um foguetinho aí, um foguetinho não, né? Quando fala foguete, o negócio vai para baixo, é uma Vai para merda, baixo, né? exatamente. Efeito Uma contrário. setinha, uma setinha, é isso aí. Gente, deixa eu contar como é que eu conheci o Vitor, tá? Até porque tem gente que tá entrando por mim aí e não conhece o Vitor ainda. Cara, o Vitor entrou na minha mentoria 7. Isso foi foi 2020. Foi 2023, eu acho, em agosto, se não me engano. Foi agosto de 2023, né? Então, quase 2 anos aí, 1 ano e meio. E ele entrou o quê? Como mentorado. Então, poxa, o cara queria aprender opções. E entrou lá na minha mentoria, né? Pagou primeiro pelo curso, então pagou R$ 2.000. Depois pagou mais R$ 6.000 para ser meu mentorado. E estava lá como os outros alunos. Normal. Só que eu notei que ele começou a falar de gráficos, mandar a visão dele. E eu falei, irmão, que cara é esse, bicho? Que homem, né? Eu logo pensei, cara, o cara é bom, velho. E aí comecei a trocar uma ideia com ele. E ele me mostrar como ele via gráficos. E eu, porra, isso funciona mais do que a minha forma de operar gráficos. Tem coisas que ele coloca dentro do gráfico, tipo a Fibonacci, do jeito que ele utiliza, os indicadores que ele utiliza. E o cara, o bicho acerta demais. E aquilo chamou muita atenção minha. E o tempo foi passando e ele foi gostando de ajudar as outras pessoas, de contribuir, passar a visão dele e, porra, acertando muito, né, com um nível de assertividade muito alto. E, porra, e aí eu disse, Vitor, vem aqui, pega um avião e vem para aqui. Ele, pô, eu vou mesmo, que eu vou levar, né, meu filho em Beto Carreiro, vou levar, né, passar em Santa Catarina. E o caboclo veio aqui. E aí chegou sem notebook aqui.
com a mão abanando. E eu disse, porra, cadê teu notebook pra gente operar? Ele disse, não, deixou ele no hotel, porque eu não sabia quem ia operar. Então, instala um computador pra ele aí. Aí instalei um computador pra ele aqui, na hora. Aí instalou o Profit, botou lá, logou. Aí ele, porra, uma Frig, deu um day trade aqui. Eu vou abrir a operação comprada. E, pô, apertou. Aí eu, porra, pior que é mesmo, tu tem razão, eu vou entrar também. Aí entrei aqui. Mas quando vê o negócio, pra cima, eu, caramba, bicho, tô ganhando dinheiro aqui por causa dele. Eu, cara, quanto é que tu tá ganhando aí? Aí eu vi, meu irmão, pagava não pagava só a viagem de Beto Carreiro, né? Vir pra cá, passar Floripa, passagem aérea dele, do filho dele, da esposa, mas pagava até a Disney se brincasse. Naquela época o dólar estava caro, já estava caro, né? Agora mais caro ainda. Não, tava 5,20, 5,40, eu acho. E aí, pô, dava pra pagar a Disney. E eu, caralho, cara de verdade, que massa. Porque muitos que estão por aí, que são influencers grandes, youtuber, o cara não mete o dedo. O cara não opera. Tá cheio de gente aí que não opera e quer ensinar vocês. E aí é como um cego tentando ensinar o outro cego. Um cego tentando guiar o outro cego. Não vai dar certo. Isso é uma passagem bíblica lá de Lucas, acho que é Lucas 11. Porra, não tem como um cego guiar outro cego. Então, assim, eu fico muito puto com isso que outros caras fazem, que, pô, tá lá no YouTube gravando, não sei como, o cara grava o dia todo. Como é que o cara opera? E aí, ver o Vitor aqui de cara, eu disse, meu irmão, que massa, bicho. Ele é dos nossos. Cheguei para ele e disse, Vitor, tu tem que passar teu conhecimento de maneira estruturada para frente. Tu tem que passar muito conhecimento gratuito, ajudar as pessoas ao teu redor. Tu tem que crescer e eu vou botar a mão para tu crescer. E, porra, tu vende teu curso, faz tua mentoria depois e tal. Ele disse para mim, ele chegou, Egler, peraí, eu ganho muito dinheiro operando mercado. Para que eu vou vender curso? Cara, ficou uma coisa entalada aqui, ó. Ele, para que eu vou vender curso? Eu disse, o dinheiro que tu ganha, tu não vai tirar vendendo curso. Só que tem uma coisa importante. Não é sobre você. Não é sobre você. É sobre o outro. Se você, que é bom, fica calado, quem vai vender curso vai ser o cara que não sabe e vai prejudicar quem você quer o bem. Aí ele pensou assim, isso é mesmo. E aí eu disse, vá, reflita, faça questão gratuita inicialmente, muito, entregue conteúdo e, cara, é sobre o outro, fazer as outras pessoas ao seu redor prosperarem, mas sobre nós, é sobre o outro. Talvez você não ganhe dinheiro vendendo curso, talvez, porque é um trade-off, enquanto você está fazendo o curso, está gravando, está fazendo, você está deixando de ganhar dinheiro. Então, porra, pensa no outro, mesmo que tu deixe de ganhar, ganhe menos, mas pensa no outro, porque no longo prazo tu vai prosperar ainda mais. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E aí o Vitor pensou, raciocinou e disse, vou fazer conteúdo free. Depois eu vejo se faço curso, ou eu, pois é, te abençoo. Vamos lá, vamos juntos e eu vou fazer você realmente ter audiência, porque o cara é muito bom. O cara é muito melhor do que qualquer um que vocês, grafistas, que vocês imaginam. Eu não estou falando da boca para fora, não, que eu não sou mentiroso, vocês sabem muito bem. Para mim, o melhor grafista da atualidade e o cara que é minha referência, o cara que eu aprendo todo santo dia, é o Vitor Branco. Ponto. Aí vão falar, mas tem o Ogro. Eu não sei do Ogro. Mas tem o Paulex. Porra, eu acompanho lá o Paulex. Porque tem o Joãozinho Trader. Eu sei lá quem é esse fresco. Eu sigo o Vitor Branco, aprendo com ele e boa parte da base gráfica que eu utilizo é o que eu aprendi com o Vitor Branco. Então, eu estou apresentando vocês aqui. Vai na setinha ali em cima, e a gente vai falar de mercado, vai falar algumas coisas. Vai na setinha ali em cima, onde está o poder da análise gráfica. Tem uma setinha agora, não deixa de fazer isso não. Vai, abre, e vai estar o perfil do Vitor Branco. Segue agora.
segue, porque vai valer a pena, você vai aprender. Ele começou a fazer esses conteúdos gratuitos e tá com o grupo free dele, tá? Então na bio dele tem um grupo free. Já entra, porque isso pode mudar você de patamar. Você ter clareza das coisas. Então, feita essa apresentação, Vitor, agradeço demais. Ele é um cara de carne e osso, que nem a gente, ó. Pai de família, né? Marido, pai também, né? Então, porra, é um cara normal. Vive exclusivamente disso. A esposa dele é uma mulher que vai cuida da família e ele que toca as coisas. Então, porra, sabe? É um cara da gente. Então, pô, segue o Vitor aí. Mas, Vitor, e largou a advocacia, tá? Largou o direito, era advogado e largou a advocacia para viver de trader lá em 1980. Também não estou tão mal assim, né? Apesar de precisar também, ó, de botoxzinho também. Botox, tem que botar Botox também, pô, é vida, isso é vida. Isso aí, tô precisando também. Mas é isso, Guilherme, assim, desde que a gente se conheceu, né, lá na mentoria em 2023, como você falou, eu já operava, já era trader profissional ali, estava buscando aprimorar meu conhecimento, principalmente na parte de opções, que você sempre foi a referência aí que eu tive. E ali a gente se conheceu e foi legal que as coisas foram acontecendo naturalmente, como você falou. Eu ia mandando lá meus estudos, minhas visões de mercado dentro lá do grupo, trocando ideia com a turma toda lá, uma turma boa, né? E as coisas foram acontecendo naturalmente. E assim, é fundamental, pelo menos na minha visão, e toda a caminhada que eu posso falar aí da minha vida até eu virar um trader profissional, que a gente passa por momentos de dificuldade, momentos melhores, momentos mais difíceis, mas a gente não pode desanimar. Se a gente tem um sonho, e eu sempre tive o sonho de trabalhar com o mercado financeiro, de viver única e exclusivamente do mercado financeiro, mesmo lá atrás, quando eu me formei em Direito, eu já mexia com bolsa, já mexia com o mercado financeiro, mas não de forma profissional. Estudava, fazia cursos, lia livros, mas tinha minha profissão ali à parte, usava o mercado financeiro mais como um complemento de renda, como uma forma de estruturar melhor aqui o meu nível de vida. Só que foi aquela mosquinha, né, que pica a gente do mercado financeiro, e a pessoa que gosta do mercado, em algum momento é picada por isso, porque é realmente uma profissão fascinante por uma série de possibilidades que ela te dá, que ela te permite. E eu sempre deixei aquilo ali meio que guardado aí no fundinho aqui do coração. Um dia eu vou virar trader. Ele foi estudando, me dedicando, consumindo muito conteúdo, estudando livros, e até aqui, comecei muito em 2008 ali, que eu comecei mesmo a mexer com o mercado financeiro, e ali no ano de 2021 eu comecei a me focar muito profissionalmente como trader, e ali eu virei a chave e realmente, depois de uma conversa com a minha esposa, conversei com ela, falei, Marcélia, estou preparado, o negócio já está virando aqui, estou indo bem, já tenho aqui conhecimento, estou pensando em abrir mão da minha carreira no direito e virar trader profissional em vez de mercado financeiro. E assim, uma coisa que eu não posso reclamar. A minha esposa sempre esteve do meu lado, sempre foi meu alicerce ali, sempre apoiou todas as minhas iniciativas, sempre foi parceirona mesmo. E assim, ter essa ajuda, né? ter essa base de apoio é muito importante, na minha opinião, para a gente conseguir dar esse passo além, porque é muito normal, pelo menos com as pessoas que eu conversei com outras pessoas da minha família. Ó, tô pensando em largar a carreira para virar trader. Muita gente, você é maluco? O que é isso? Tá com a vida resolvida, tá bem, não sei o quê, você vai largar, Tipo, tá maluco? é como se dissesse, vou virar traficante de droga, né? Porque o Mais pessoal ou pensa, menos. pô, né? Tipo, é quase isso, eu vou virar assaltante de banco, né? Porque, pô, as pessoas têm um preconceito. Pô, não tem nada a ver, bicho. Exato. Você sair da sua zona de conforto é complicado. E, mal ou bem, eu tinha uma zona de conforto ali no direito que me permitia, mas sempre tive esse sonho e assim, a minha esposa nesse sentido ela foi fundamental e é fundamental até hoje em todas as escolhas e decisões que eu faço na minha vida. Então essa base familiar é muito importante. E obviamente você tem que se dedicar
para conseguir alcançar um nível, um patamar que você consiga ter desempenho para virar um trader profissional. Porque, como você falou, não é fácil. Hoje aqui, como você falou, minha esposa, ela cuida da família, ela cuida da casa, ela cuida do meu filho, toda a fonte de renda hoje é parte de mim. Então, assim, é muito importante eu ter consciência disso, estar preparado para lidar com esse tipo de situação quando eu estou na frente aqui das telas numa mesa de operação. Porque, assim, além de toda a parte técnica, existe também uma parte psicológica que é muito importante. E a gente sabe que essa parte psicológica, muita gente perde para essa parte. Apesar de ter um pouco de conhecimento técnico, entrega o desempenho por causa dessa parte psicológica que não está bem ajustada, né? Então, isso é importante também. Mas, assim, a análise gráfica, quando eu conheci a análise gráfica, a análise técnica na minha vida, cara, ela foi uma coisa que mudou a minha forma de enxergar as coisas. Porque, E mudou assim, a tua vida, né? me mudou a minha vida. Hoje eu sou eternamente grato aos gráficos. Assim, o que eu tenho hoje é de padrão de vida, que eu dei uma boa melhorada depois dessa virada de chave, foi graças aos gráficos, graças ao estudo, graças à análise técnica. Então, assim, a gente dominar essa escola, a análise gráfica, a análise técnica, na minha opinião, ela é fundamental para você conseguir performar bem no mercado financeiro. Você que quer ser trader. Deixa eu Até o contar uma próprio... coisa, Vitor. Deixa eu contar uma coisa. Muitos alunos meus, mentorados, quando entram na mentoria, acabam trocando a profissão para virar operador de mercado. Você vê o Diego Torres, que está indo Sim. super bem lá na minha mentoria, né? Tá na InvestFi também, tá largando aviação, já está ganhando muito mais do que ganhava na aviação, e vários mudaram, né, de profissão. O cara que era meu trader, o Bruno Podian, largou a aviação, pilotinho de avião particular, para ser trader, e deu certo. O Fernando Então, muitas vezes tá acham que é voando. muito fora da realidade. O Fernando Quem Câmara é tá da voando. família que vê endoida? Tem o Jean. Sabe o Jean que mora na Flórida? Sim, Ele sim. é médico cirurgião na Flórida. É meu aluno, meu mentorado, e também está lá na InvestFi. E ele me mandou mensagem: Egli, eu tô precisando falar contigo. Eu disse, Jean, ele, cara, tô para tomar uma decisão aqui e eu não sei como proceder. Eu falo, Jean, eu vou largar minha profissão de médico cirurgião aqui nos Estados Unidos para viver operando no mercado financeiro. Pô, me encontrei nas opções do que eu aprendi com tu, eu tô usando no mercado americano, tô usando os gráficos que eu aprendi com o Vitor Branco, e eu vou largar minha profissão. Só que eu tenho que falar com minha esposa, eu não sei como falar. Porque eu vou chegar e dizer isso, ela vai me matar. Eu disse, ela vai te matar. Muito Você largar provavelmente. anos de medicina, cirurgião renomado e tudo mais, para virar operador financeiro, qualquer um endoide, qualquer esposa vai Sim, endoidar. Né? sim. Não é uma coisa Não é uma escolha trivial, óbvia. mas é um caminho que, quando você vai, se dedica, estuda e você bate bem da cuca, porque tem gente que é meio doido e não bate bem da Sim. cuca, sai fazendo loucura, sai achando que é cassino, querendo fazer milhões de uma hora para outra. E não, é uma profissão como se fosse médico, como se fosse dentista, advogado. Então é totalmente possível. Agora, Vitor, tem uma coisa que sempre pega, Até sobre isso que eu que você vejo. falou, Egler, só rapidinho te cortando. Tem muita gente que tem essa percepção, vai fazer o trade da vida de uma hora para outra, e começou aí o Zuckerberg. Vai fazer o trade da vida de uma hora para outra, que aquilo ali ele vai mudar de patamar assim. Me lembro que teve até um comentário, acho que foi numa live sua, alguma coisa que a gente fez junto, que você comentou dessa operação que eu fiz em Marfrig quando estive aí te visitando no ano passado. E teve um comentário, o cara falando, pô, ele fez isso em questão de minutos, cara. Como é que ele fez esse negócio rápido assim, como se fosse uma coisa simples? Eu não fiz isso rápido. Para eu alcançar esse nível, fazendo uma série de coisas, uma série de erros, uma série de acertos, muito estudo. Então, assim, muita dedicação para chegar agora no momento. E aí você conseguir fazer uma operação que vai te dar um retorno que muita gente leva um mês inteiro para trabalhar, vamos dizer assim. Mas, assim, isso não é simples, isso não é banal, isso requer dedicação, isso requer foco, isso requer uma série de coisas, uma série de abdicações que você vai ter que fazer para você alcançar esse patamar. Eu acho que é isso que a turma tem que se conscientizar, porque eu vejo muita gente entrando no mercado financeiro achando que no mês seguinte, na semana seguinte, já vai estar
virando a chave, mudando o patamar de vida, e não é assim. E não é Pois assim, né? nesse dia que a gente fez a operação, eram às 11 horas da manhã isso. Quando foi 12h30, não, tem que sair para almoçar. Aí ele, pô, já deu, vou fechar, porque pra gente não ir almoçar com esse trade aberto. Aí, plim. Aí eu, eita porra, vou fechar também, não vou almoçar com esse trade. Aí peguei e fechei. Então, porra, aí negócio de minutos deu muito certo. Pagou viagem pra cá, pra Santa Catarina. E realmente o que ele disse. Aí o cara fala, muito fácil. É. Não, fácil. Pô, eu vou fazer também. Cara, não. Porque você só vê o palco, não viu os bastidores do que ele passou. Mas minha pergunta é sobre gráfico. E até, na verdade, para colocar isso para mim, que seria uma pergunta retórica, porque eu sei a resposta, mas para muitos aqui não. A gente vê um dilema, uma discussão enorme no Twitter, se gráfico importa ou não para um investidor. Para o Uhum. trader, é Sim. indiscutível que importa. Para o cara que vai fazer swing trade, é indiscutível. Só se o cara for um insano para dizer, não, eu vou fazer aqui um trade por tese fundamentalista daqui a 2 dias. Não existe isso. Mas para a questão de investimento de médio e longo prazo, eu vou, não vou dar minha opinião, eu vou pedir tua opinião, porque, pô, o gráfico importa para quem é investidor de longo prazo. Para mim, o gráfico importa para todo mundo. Importa para o investidor de longo prazo, para o investidor de médio prazo, para o cara que está fazendo trade de swing trade de dias e para o cara que está fazendo scalp. Para mim, o gráfico é fundamental. O gráfico, especificamente falando para o cara que é fundamentalista, investidor de longo prazo, ele vai fazer o estudo dele lá da parte fundamentalista da empresa, vai identificar o case que ele quer entrar, só que através do bom uso do gráfico, ele vai conseguir, vamos dizer assim, refinar essa entrada. Ele vai fazer uma entrada que vai possibilitar, vai maximizar o retorno desse investimento que ele está fazendo. Então, ele consegue, se ele domina a ciência da análise técnica, da análise gráfica, ele consegue fazer uma entrada muito mais precisa do que uma entrada que está única e exclusivamente baseada na parte fundamentalista. Então, assim, por exemplo, tem muita gente que fala de Vale em parte de fundamento, tá bom, tá barato, tá barato. Só que ela tá barato. Eu vejo muita gente falando que tá barato desde os 60, 60 e pouco, 50 alto. 90, o pessoal Exato. dizendo que agora está barato. E ela veio agora a 50. O cara que tem esse conhecimento fundamentalista e tem o conhecimento técnico, ele ia identificar a oportunidade fundamentalista e olhar o gráfico e falar: tem sentido eu pegar agora? Não, agora não tem sentido. Vou esperar aqui fazer um padrãozinho de reversão, alguma coisa num gráfico de time frame maior, se você é um cara que é fundamentalista, e ali eu vou fazer a minha entrada, a minha tomada de posição associando, né, fazendo a associação, que eu acho que é o melhor dos mundos, a associação da análise técnica com a análise fundamentalista. Inclusive, esse livro aqui, ó, no início dele, ele aborda essa questão sobre questão de análise técnica e análise fundamentalista. E tem uma coisa, né? Tendência primária, tendência secundária. Tem uma coisinha que quando você. E eu tive Bloomberg por um ano, pagava 14 mil na época, agora o dólar aumentou, deve ser até mais. Né? Então, pagava 14 mil em média por mês para ter Bloomberg aqui. E quando você abre o gráfico da Bloomberg, ele abre na cara, assim, a média móvel de 200, a média móvel de 100 e a média móvel de 50. E Sim, aí, qualquer um, cara, trader fundamentalista nos Estados Unidos, qualquer um, trader não, investidor fundamentalista, vai usar aquele gráfico, a média móvel de 200 como referência. Se tiver acima da 200, eu tomo. Se perder a 200, eu zero. Então, exato. o fato disso acontecer já faz com que, quando perde a média de 200 períodos, dá merda, porque mudou uma tendência primária. Então, assim, e outra, o gráfico funciona porque as pessoas usam. É Exato. meio lógico. É tipo, para onde a vaca vai, o boi vai atrás. Se ativa um setup de venda muito forte, se ativa uma configuração de venda, todo mundo vai fazer o quê? Vender. Logo, o negócio vai Exato. cair. Se ativa Exato. uma de alta, todo mundo vai correr para comprar. E o negócio vai subir. Então, eu tenho certeza aqui que dezenas de vocês, dezenas,
já perderam dinheiro no mercado à toa, e muito dinheiro, alguns, por não olharem o gráfico de maneira correta. Uma tendência de baixa, você entrou, se lascou. Ah, entrou vendido numa tendência de alta, achando que porque subiu muito, tem que cair. Ou achando que porque caiu muito, tá barato. Entrou e se ferrou. Então, assim, é importante demais, cara. Importante demais para o investidor mesmo de longo prazo ter uma gestão da carteira olhando o gráfico. O que está em tendência de baixa, cai fora. O que está em tendência de alta, mantém. E é isso. Concorda, Vitor? Concordo plenamente. Assim, operar tendência é o melhor dos mundos, né? Porque você vai a favor do movimento, por inércia. É natural aquele movimento se desenvolver, até que vai chegar um momento que vai ter a reversão. E o gráfico também vai te mostrar esse momento. Teve um exemplo muito claro há pouco tempo, que foi o NBR32, Imbre. A gente vinha surfando ele há bastante tempo aí, a tendência que ele fez de alta pelo gráfico, até que chegou num determinado momento, acho que foi no ano passado, ele fez um padrão de reversão no gráfico, e foi quando ali eu gritei, ó, vai, pode dar a reversão aqui, se ativar aqui, perder essa linha de pescoço aqui desse padrão gráfico, a gente tem que pensar em sair, porque está dando o gráfico está me mostrando um sentido de reversão. Então, assim, o gráfico ele é importante para Tu me tomada de salvou, decisão. tu me salvou. Ali, Eu tinha comprado nos R$ 15, ela foi em 40, eu não zerei. Aí quando foi 35, 34, que fez um padrão de reversão, tu disse, vai dar merda. Eu peguei e zerei. Ela foi a quanto? 24. E eu e consegui agora, colocar meu bolso. exato. E aí, aí você vai ficar olhando o papel sair de 40 para 24, o gráfico te mostrando. Não, o gráfico serve para isso. Aí agora ela chegou na região que tinha que chegar ali, fez um outro padrão de reversão, mas para subir, a gente gritou de novo. Ó, aqui tá dando uma possibilidade, uma simetria legal de pegar uma reversão para cima. É assim que a gente tem que usar o gráfico, a nosso favor. A gente tem que saber, eu costumo falar, os gráficos falam, e a gente tem que ouvir os gráficos. Então, eu acho que é importante, é fundamental. Para mim, é fundamental, seja investidor, seja trader, saber conhecer a análise técnica, a análise gráfica, porque você vai com isso, no mínimo, você vai conseguir maximizar aí o seu retorno do investimento para o cara que é fundamentalista. E vai evitar perder muito dinheiro, viu? Vai Sim. evitar perdendo dinheiro. E outra, não é coisa de outro mundo, não é você o melhor grafista da NASA. Não, cara. Tipo, eu não sou engenheiro, não sou matemático, não sou físico, não sou nada. Tenho um QI muito próximo de vocês, alguns mais, outros menos, mas muito próximo, médio. O Vitor também é um cara que se formou em Direito. Então, pô, então não Nada a ver com precisa ser exatas. a equação complexa, nada muito difícil, sabe? Mas precisa, claro, se dedicar. Mas, Vitor, a gente vai falar de mercado e eu vou até dar uns insights aqui sobre a própria Vale, que a gente falou daqui a pouco, e depois você também, e falar Uhum. também sobre a visão gráfica para os ativos que a gente está vendo agora. Mas eu queria fazer uma pergunta para o pessoal tomar nota. Então, peguem um papelzinho e uma caneta aí. Eu sei que é negócio de velho, né? Papel e caneta, né? Mas eu utilizo. O que tem de papel aqui, de coisa, anotação em caderno e tudo mais, é brincadeira. Mas anotem, tá? Isso. Vitor, o que o caboclo precisa saber para operar ou investir usando gráficos? Em linhas gerais, nada muito detalhado, mas em linhas gerais, para ele anotar e saber o que tem que estudar. Olha, o que eu acho fundamental para mim, tá? Para mim, tem que conhecer candlesticks, que você está olhando para um gráfico de candle, então você tem que conhecer o que que é um candle, como é que ele é formado, quando tem aqui um candle que é de queda, um candle que é de alta, o que que ele está te indicando, os padrões de candle, e aí você tem lá os padrões de continuação, padrões de reversão. Precisa conhecer todos? Não, mas conhecer aqueles principais. Então, candle para mim é importante. É importante você conhecer o conceito da média móvel, que é um indicador. Eu acho que a média móvel é um Média indicador móvel. fundamental todo mundo conhecer. E aí, como você falou um pouco antes aí na live, por que que a análise técnica funciona? Porque todo mundo olha e aquilo ali acaba funcionando por ser uma coisa preditiva. Então, assim, eu sempre vou buscar utilizar o quê? As coisas mais tradicionais, as coisas mais clássicas. Então, médias móveis, todo mundo me pergunta no Instagram, lá no Twitter, enfim. Quais são as médias que você usa? Eu gosto sempre de utilizar
as médias clássicas. Então, quais são as médias clássicas? A média móvel de 8, a média móvel de 9, a média móvel de 20 ou de 21, a média de 50 e a média de 200. São essas médias que eu uso no meu gráfico. Então, tem que conhecer candle, tem que conhecer médias móveis, saber como utilizá-las, para que elas servem. Tem que também saber alguns padrões de figuras, eu acho que é Tendências. importante. Tendências, identificação de tendências. Aí, identificação de tendência para mim é fundamental. Eu sou um operador que 90% do tempo eu vou operar tendência, os outros 10% eu vou dividir entre pegar uma reversão ou uma lateralidade. Então, assim, tendência para mim é fundamental. E aí as médias móveis entram aí dentro desse contexto, justamente porque uma das funções das médias móveis é justamente ser um rastreador de tendência, né? Então a média móvel entra aí dentro dessa cesta aí das tendências. Outra ferramenta que eu adoro utilizar, você já adiantou, é Fibonacci. Padrões Tem muita gente. gráficos antes, não? Padrões gráficos, que são as figuras, né? Conheci algumas figuras, as principais aí, o Cocói, topo duplo, fundo duplo, bandeira, a deriva, que eu tenho falado muito aí também nas redes. Muita gente não conhecia e confundia com a bandeira. Inclusive, eu fiz um materialzinho, tem lá no meu Instagram e na outra rede lá, um material sobre bandeira e deriva, esclarecendo para o pessoal o que uma significa, o que a outra significa, porque muita gente confunde, mas elas são padrões completamente opostos, elas passam informações completamente opostas. Então, padrões gráficos, candle, médias móveis, Fibonacci. Fibonacci é uma coisa que, assim, quem me acompanha já há algum tempo sabe que Fibonacci é uma parte essencial dentro do meu setup, da minha forma de operar. Muita gente, vamos dizer assim, não dá muita credibilidade para Fibonacci, mas o cara que domina Fibonacci, eu vejo isso aqui funcionando todo dia, cravando alvo, cravando retração. Então, assim, Fibonacci. Acho que esses Tem são os gente que não principais acredita em pontos. Fibonacci, mas talvez é porque não traça certo. Não sabe usar. Porque o que acontece? Se você pegar no topo, no fundo errado, em vez de fazer retração, fazer projeção, fazer alguma coisa errada, vai dar errado. E o que acontece é que, por que funciona? Vocês sabem que boa parte da negociação que a gente vê na bolsa são algoritmos e robôs. Pensa isso. São HFTs. Só que quem programa os algoritmos e robôs? São pessoas. E esses algoritmos, muitas vezes, são programados em cima de quê? Da própria Fibonacci. Então, chega em um patamar que bate numa região de Fibonacci, logo entra venda ou compra, dependendo. Então, isso funciona porque as pessoas utilizam e muitos robôs, muitos algoritmos são gerenciados e programados para utilizarem. Então, não tem mágica, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, é apenas porque as pessoas utilizam. E o robô é programado por pessoa. Então, funciona porque as pessoas utilizam. E as pessoas utilizando funcionam. Então, é justamente isso. E aí, se o cara traçar errado ou o cara fizer uma leitura errada, vai dar errado, claro. É óbvio. Concorda comigo, Vitor? Sim, sim. Eu vejo funcionando todo dia. Então, assim, é isso que você falou. Se o cara não acredita em Fibonacci, faz ironia, enfim, é porque provavelmente ele não sabe desenhar, não sabe traçar. E aí, como ele não sabe traçar, não sabe desenhar, ele acaba que fica, vamos dizer assim, fazendo ironia com a ferramenta. Só que ela funciona e ela é poderosa. Assim, é uma das principais ferramentas do meu setup. Eu costumo dizer que é uma maquininha de imprimir dinheiro. O cara que sabe utilizar Fibonacci, ele consegue performar bem melhor utilizando essa ferramenta. E por último, assim, a análise técnica, contexto, né? Então, assim, é importante demais você contextualizar o que está acontecendo no gráfico. Porque, assim, eu vejo muita gente, por exemplo, quando eu falei lá de candle, conhecer os padrões. Tem um padrão de fundo, que a maioria das pessoas aí conhecem no mercado, que é o martelo. Tem um padrão de topo lá, que é a estrela cadente. E eu vejo muita gente que opera, o gráfico faz um martelo aqui ou faz uma estrela cadente, o cara já sai no martelo comprando, na estrela cadente vendendo.
E não é assim. Assim, você tem que utilizar o contexto do gráfico. Então, aquele candlestick de reversão, no caso, que seria um martelo em fundo ou uma estrela cadente em topo, você tem que contextualizar. Esse martelo, essa estrela cadente, eles estão numa região de contexto no gráfico? Sim, está numa região de contexto. Aí você leva ele em consideração. Agora, tem um martelo no meio do gráfico, numa região lá, nada a ver, não é suporte, não tem nada ali, está lá no meio de uma pernada. Tu querer utilizar aquilo ali para operar, porque você viu um martelo, provavelmente você vai se lascar. Então, assim, é importante demais a gente contextualizar o que a gente está vendo no gráfico. Até por isso, eu sempre parto de uma análise que vai sair lá do time frame semanal para vir para o diário, para vir para os 60 minutos, justamente para contextualizar aquilo que eu estou observando no gráfico e conseguir identificar ali as principais regiões de contexto, seja um suporte, seja uma resistência, uma figura gráfica, enfim, o fibro que eu vou traçar. Então, tudo isso importa e importa demais. Então tá aqui, gente. Entender como é que funcionam os candles, usar médias móveis de 8, no caso do Vitor usa de 8, eu uso de 9, mas essa diferença é besta. Não faz. Média, no caso ele, média 8, 20, 50 e 200, tudo aritmética, tendências, padrões gráficos, Fibonacci, e entender de contexto, conseguir contextualizar tudo. Então, encaixar médias móveis com figuras gráficas, com candles diferentes e tal. Então, contextualizar para você ter uma assertividade maior. Eu Exato. concordo plenamente e é isso. E Claro, você tem observar. conhecimentos adicionais em outras coisas. É importante, indicadores, por exemplo. Sim, Anota aí também indicadores. O uso muito OBV, o Vitor usa IFR, muito. OBV, IFR estocástico, e OBV, estocástico lento, são indicadores. Então, a gente volume acrescenta financeiro. indicadores, a gente esqueceu de dizer. E volume Também financeiro é essencial também. Volume financeiro, principalmente para o cara que está operando day trade ali, é fundamental saber olhar o volume financeiro, porque a bolsa ela te manda duas informações. Ela te manda a negociação que é feita, que está ali no candle, né, dos preços, e o volume financeiro. Então, assim, a gente não pode negligenciar essa informação, que ela é fundamental aí também para fazer as operações. E aí no meu swing trade eu uso o ABV como volume e no day trade é ali o preço com volume financeiro e vamos operando assim. Não, Eu perfeito, entendo que você Vitor. Só para a gente tem que seguir para falar do momento atual, tá? Eu vou falar até uma visãozinha macro, mas muito, muito resumida, e tu fala o contexto em relação aos gráficos. Mas antes disso, eu tenho que dizer algumas coisas. Primeira, turma que está chegando agora, não esquece de seguir o Vitor no Instagram. É importante. Para mim, o Vitor é o melhor grafista do Brasil, não tem outro. Eu não fico olhando outro grafista, eu concentro em um. Você ouvir muitos, acaba não ouvindo ninguém. Tentar aprender com todo mundo, acaba não aprendendo com ninguém. Então, sigam o Vitor. Lembro a vocês, tem o grupo free do Vitor, assim como eu tenho o meu. Então, ele manda muita informação lá, muitas visões de mercado e até operações que ele está fazendo, ele fala nesse grupo dele. Então, tá no link da bio do Vitor, tanto aqui quanto no Twitter. E eu vou fazer um negócio, eu vou me comprometer em, depois da live, mandar nos meus grupos free. Então, me cobrem isso, que eu vou mandar o link do grupo free do Vitor para vocês lá nos meus grupos free. Mas tem uma notícia para dar e essa notícia é interessante, tá? Eu não sei se eu dou agora ou dou a notícia depois. Eu vou dizer a notícia e depois eu repito no final, tá certo? Mas o seguinte, eu consegui convencer o homem a fazer um evento gratuito. O que eu falei para vocês da história, ele disse, pô, eu vou entregar conhecimento gratuito. Depois, se preparem que se vier um curso, uma mentoria, vocês têm que cair para dentro. Então, não sei se vai rolar isso. Ainda está sendo discutido, mas gratuito, vai entregar conhecimento gratuito. Como eu faço, sabe? Sem papas da língua, sem ficar, não vou entregar isso, não entregando.
Então, vai ter um evento gratuito para ensinar para vocês gráficos. Eu acho que é na segunda semana de fevereiro, ou primeira semana de fevereiro, mas vai ser limitado, porque vai ter uma quantidade de pessoas que ele vai poder atender nesse evento gratuito. Então, fica ligado, porque ele vai passar dentro dos grupos free o link para se inscrever gratuitamente. E, meu irmão, gratuito até injeção na testa, né? Eu pago para fazer botox, imagina de graça. Tu também tá precisando aí, pô. Tu ganha tanto dinheiro Operador, e né? dá com a testa assim, pô. Tanto Operador, dinheiro que eu fez o operador. botox ainda. Eu vou Então, fazer, eu vou pô, fazer, meu amigo. então, assim, quem tá dentro já diz, tô dentro. Gratuito, tá, gente? Já diz aí, tô dentro, que eu vou saber aqui, né? E, pô, eu vou estar lá também, com toda certeza. Olha aí, o pessoal, tô dentro. Fala, tô dentro, tô dentro, tô dentro. Bota aí, tô dentro, tô dentro, tô dentro. E, pô, vai ser muito bacana. Então, entrem nos grupos free, que ele vai avisar lá nos grupos free. Beleza? Ó, a Paula também. A Gislaine Paula foi a mentorada que mais ganhou dinheiro em percentual em uma opção, cara. Essa menina voa, tá? Ela antigamente, essa menina, a Gislaine, ela fazia o seguinte, ela assinava grupo de call, na verdade, que os caras diziam para vender put. E aí ela entrou na minha mentoria. Aí eu disse, não caia nessa. Aí ela viu que era uma merda. Aí ela começou a fazer o contrário. Comprar as puts que o pessoal vendia. Ganhou dinheiro que só a porra, tá feliz que só, né? Então, pô, próximo churrasco aí que tiver, vai ser por conta dela. Mas olha aí, o pessoal, tô dentro, tô dentro, tô dentro. Porra, muita gente tô dentro. O Pedrão aí. Olha o Rodrigo Silveira, muito bacana. Vai ensinar a venda de punch? Não. Tô Aí dentro, não, tô né? dentro. Tô dentro. Olha aí, o pessoal tá dentro. Gente, queria falar agora sobre o cenário atual. Vitor falar a questão de gráficos. E eu tenho alguns insights aqui para falar rapidinho para vocês, inclusive vou falar sobre Vale também. Mas vejam, eu sou macaco velho de mercado, eu comecei em 2006. Já passei por muita coisa. Vitor começou em 2008, mas só largou a profissão lá em 2020 e 2021 para ser exclusivo de mercado. Eu tenho mais tempo, né? E a gente já viveu muita coisa no mercado. Altos e baixos. Eu costumo dizer, não há mal que dure para sempre. E também não há bem que dure para sempre. Então, tudo tem um início e fim. E mercado, assim como a vida da gente, são ciclos. Teve um ciclo que vocês sabem, né? Tem gente que nem era nascido e está aqui, mas de 2002 a 2007 para 2008, que foi um ciclo gigantesco na Bolsa Brasileira. Então, a primeira década do século foi 2002 a 2007. 2006 para 2007. Ali, depois veio a crise do subprime, a gente viu um repique muito forte de mercado em 2019, que a bolsa subiu 100% no ano, e depois foi um ostracismo desgramado, ou seja, um período de bear market, que a gente viu principalmente de 2012 a 2013 até 2016, em que ninguém queria saber de bolsa, todo mundo correu como o diabo corre da cruz. E ali teve uma inversão em janeiro de 2016, que a bolsa subiu 220% até o começo de 2020, ali fevereiro de 2020. Então, um bull market que muita gente ganhou muito dinheiro, eu inclusive. Depois veio um período de vaca magra de novo, que foi de julho de 21, né? Depois veio um período de boom depois da Covid, um repique, e veio um período muito ruim, que vem de julho de 2021 até o momento que a gente está atualmente. Muita gente olha para o Ibovespa e diz, não, o Megler está doido. Está no mesmo patamar lá de janeiro de 21. Mas você está olhando aí Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, porra, só está olhando isso, porque Small Caps está depreciada, tudo que é ativo está depreciado, 7, 8 ativos despontaram e por isso o Ibovespa está nos 120 mil pontos. Mas o que acontece é que não há mal que dure para sempre. E tem uma coisa que está por vir agora, que vai ser a eleição de 2026 e o mercado vai precificar antes. Isso eu não tenho sombra de dúvida que vai começar
Não dá para dizer certeza, porque eu não tenho bola de cristal, não tenho esse poder. Mas eu acredito muito, 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 que vamos ter um ponto de inflexão e que esse ponto de inflexão vem antes, porque o mercado antecipa. Vem, talvez, agora em 2025. Então eu tenho que dizer isso para vocês, porque, porra, a gente está prestes a ter um ponto de inflexão e se um Tarcísio é eleito, vira um bull market estrutural que é similar, não é similar a 2016, não. É similar a 2002. Então, o que pode mudar e vai mudar a vida de quem estiver preparado. Então, eu acredito que o Vitor também acredita nisso, tá? Eu acredito, eu tenho certeza que acredita. Então, se preparem. Por isso que vai ser tão importante vocês estarem no grupo free do Vitor e aprender com ele, aprender comigo de opções também gratuitamente. Então, porra, isso pode ser a oportunidade da década e a oportunidade da vida para muitos. Então, se preparem, tá? E o que a gente está vendo agora é que a Bolsa tem caras que fez um fundo ali em 2018 ó, em 118 mil pontos. É difícil dizer se é fundo, tem muita gente falando que é fundo, mas é difícil dizer se é o fundo ou se pode ainda perder esse fundo, mas na minha visão está muito próximo, né, de um fim toda essa situação. E aí eu queria passar para o Vitor, né, com a visão até mais de curto prazo, né, mas pegando também o médio e o longo prazo, o que é que tu vê para o Ibovespa? Ô, Egler, essa região que a gente chegou aí, esse fundo que a gente bateu, estou olhando aqui, foi 118 mil pontos, 118.200 pontos ali. É uma região toda ali marcada, que no meu gráfico semanal aqui que estava marcada, ali você tem uma região de suporte muito forte. Ali você tinha bipolaridade, uma série de topos anteriores, que teve uma dificuldade para passar. Uma vez que ele rompeu, ele voltou ali, já tinha testado essa região que era a antiga resistência como suporte uma vez. A gente fez aquela nova puxada para cima no final do ano passado, e aí a gente entrou, acho que foi em agosto do ano passado, no final de 2023 a gente fez a puxada para cima, em agosto do ano passado, se não me engano, começamos essa pernada de baixa atual, que nos trouxe novamente essa região dos 118 para teste. Seguramos ali no gráfico diário, nós fizemos um fundo duplo, que é um padrãozinho de reversão, tá? Então a gente tem um padrãozinho de reversão aí pelo gráfico diário de fundo duplo, e essa semana, além do fundo duplo, a gente fez um pivô de alta alinhado na média móvel de 20 períodos. Então, são dois indicativos aí importantes que pode ser o início de uma reversão de tendência. A princípio, eu ainda vejo isso como um repique, porém, toda reversão de tendência, um dia ela foi um repique. Então, isso aqui que a gente está vendo hoje, que a princípio é um repique, pode ser uma reversão de tendência? Pode. A região tem contexto para ser um fundo e reverter a partir dali a tendência? Tem contexto. O preço reagiu nessa região? Reagiu nessa região. Já tem o fundo duplo, tem o pivô de alta, já rompi aqui a média móvel de 8, a média móvel de 20 do gráfico diário. Essas duas médias já se cruzaram, a 8 já está por cima da 20. Então, você tem aí alguns indícios de que a gente pode sim estar vendo o início de um repique mais forte, vamos dizer assim, ou quem sabe até um início de um processo de reversão. Ainda não é o meu cenário base, o cenário ainda é um cenário inicialmente de repique, mas eu não descarto não isso aí ter sido fundo e a gente está vendo sim um processo de reversão, tá? E olhando curtíssimo prazo, hoje a gente fez um movimento, estou abrindo o gráfico aqui, que pode ensejar aí uma correção um pouquinho maior para o Ibovespa nos próximos dias. Por quê? Porque se a gente pega o gráfico do Ibovespa de 60 minutos e a gente pega essa pernada de alta que ele deu lá dos 118 até os 123.800, o que aconteceu nessa pernada de alta? Todas as correções que eu tive durante essa pernada de alta, e foram 4 correções, as 4 pararam na média móvel de 20 períodos do gráfico de 60 minutos. Inclusive ontem. Ontem a gente fechou nessa média. Na primeira hora do pregão de hoje, a gente subiu bem, foi testar máximas e a partir dali ele bateu o teste da máxima e refutou. Refutou, desceu, veio com mais força para baixo depois da primeira hora de pregão
e aí a gente perdeu essa média. Então agora a gente já pode estar vendo aqui o início do movimento de correção um pouquinho mais forte, e aí eu tracei aqui uma retração de Fibonacci para entender as potenciais regiões de suporte ou de parada dessa pernada de queda atual que a gente está vendo que se intensificou um pouquinho hoje, depois de ontem. Tá? Então eu tenho aqui a primeira região de suporte nos 121.600 pontos, mais ou menos, onde a gente tem uma confluência com o topo anterior que foi rompido, tá? Então essa região é um suporte em confluência. Depois eu tenho a retração de 50 de Fibo, que está no 121 mil, e depois a 61,8, que seria a última retração, lá no 120.300, tá? Então, assim, mas esse movimento de ontem e de hoje do Ibovespa, eu vejo ainda como um movimento natural. Aquele momento mais comprador de curtíssimo prazo, para mim, já acabou, tá? Com essa perda da média móvel de 20. Então, a gente pode ver, sim, o Ibovespa corrigindo, pelo menos, até essa região dos 121 mil pontos, 121.700, 121.500, por ali, nesse curtíssimo prazo. E ali a gente tem que entender se ele vai parar ou não, tá? Mas o momento mais comprador de curtíssimo prazo, com esse movimento de hoje, de perda da média móvel de 20 no gráfico aqui de 60 minutos, a gente já se esvaiu, até porque esse 123.800, que foi o topo dessa pernada de alta atual, é o primeiro alvo de Fibo da projeçãozinha ali do fundo duplo. Tá? Então seria um movimento natural agora voltar para testar a região de rompimento. E essa questão de contexto que tu falou, se você vê a retração de 38,2, está em cima do Exato. fechamento da média móvel de 9 períodos de hoje. Então, é um patamar muito, muito provável que possa realmente vir a testar 0,70% para baixo. Né? E ali a gente pode observar. Claro, por óbvio, né, tem toda a questão também de fluxo por trás. Então, se entra fluxo em mineradoras, em petróleo e tudo mais, isso é desconfigurado, claro. Então, tem que observar isso. Mas, por gráfico, concordo extremamente com você que uma correção é até merecida, né, negão? Sim, sim. Subimos 5 mil pontos, 5 mil e quase 6 mil pontos, então corrigir um pouquinho, até saudável para o movimento. Perfeito. Como a gente estava dizendo, né, bancos. A gente quer entrar em bancos, Sim, quer fazer entrada em bancos e está esticado. Então, sim. porra, uma correção agora, Itaú, a gente viu tentar corrigir hoje, até fechou bem no leilão, mas outros bancos, Banco do Brasil, inclusive esse negócio de Banco do Brasil, olha, já pode ser gente vendo um Lula fora da eleição em 2026, tá? Não tenho Movimento muito dúvidas. forte no Brasil. Entendeu? Tem poucas dúvidas que tem ali esse componente também no meio. Então, porra, já está fazendo de uma certa forma preço. Mas, Vitor, dólar. O dólar, deixa eu abrir aqui, mas a gente tem aqui, deixa eu ver como é que fechou hoje. Vamos lá. Estou com uma retração aqui, ó, ele perdeu a tendência também, que foi a média móvel de 20 aí nessa pernada de baixa atual, tá? Hoje ele fechou no primeiro, ele fez mínima, na verdade, no primeiro alvo de Fibonacci, um pivôzinho de baixa bem pequeno que eu tenho aqui no gráfico diário, tá lá no 5,89. A mínima hoje foi no 5,88, tá? Mas eu prefiro trabalhar agora com a retração de Fibonacci na última pernada de alta. E aí eu teria como níveis o 5,95, que ele já furou, e a próxima parada seria ali nos 5,84, tá? No nível de 50% da retração, e depois os 5,73. Então, essa região aí dos 5,85, vamos dizer assim, a gente tem ali perto um topo anterior. Deixa eu ver a máxima aqui. Tá ali no, tá no 5, na verdade, esse topo anterior tá no 5,88, foi onde segurou hoje. Então, essa região aí, do 5,88 ao 5,85, já é uma regiãozinha de algum suporte em confluência aí para o dólar, tá? Talvez ali 5,85, 5,80, pensar até voltar a dolarizar patrimônio. Sim, Entendeu? Então, minha visão também é essa, faz sentido, apesar que o Sonar tá bem vendedor, tá? O Sonar indicou essa questão da venda, né, de dólar. Mas eu tenho que falar de um ativo aqui que está na boca do povo, né, o Vale. sim. É, eu pedi para um dos caras que trabalham comigo, o Jair, mandar
né, falar com o RI da Cosan. Segundo o RI da Cosan, acabou o lote, tá? Aí você vai saber se é verdade ou não, aí, pô, é lógica, mas disseram que acabou o lote, que ele só tem 0,10% através de derivativos sobrando lá. Então, que é muito pouco e não faria preço, né? Seria fluxo de um dia. Então, vamos ver se parou esse fluxo do JP Morgan vendendo ou se vai continuar. Se continuar, provavelmente não é a Cosan, porque realmente, pelos cálculos aqui também, o lote ou acabou ou está muito próximo, né, de acabar. Então, ficar ligado, né? Ter cuidado, claro, porque a tendência primária é de baixa. Então, se perder ali R$ 50,70 complica a situação, então ficar de olho, mas secando esse fluxo, só tem um vendedor praticamente, eu acredito que volta. Tua visão para Vale, Vitor? Eu sei que não é muito construtiva, mas fala aí, tem que falar É, sem a Vale, essa a língua. Vale, ela, a Vale chegou num fundo importante também de semanal, inclusive chegou a ameaçar perder esse fundo, que tinha um limite ali que eu marquei na região dos 52,70 na semana, 2 semanas atrás, só que na semana passada a gente viu um candle ali no gráfico semanal que foi um contra-ataque desse fundo, inclusive a gente rompeu a máxima, fechou acima da máxima da primeira semana do ano. Então isso aí me chamou a atenção, justamente porque isso é um padrão de reversão. Se eu fizesse ali um blended candle, daria um martelo nessa região, mas e todo aquele contexto da COSAN que a gente viu a partir da quinta-feira da semana passada, me trouxeram uma visão mais construtiva para a Vale nessa questão deste fundo. Só que o movimento que a gente está vendo agora essa semana, de uma venda muito forte pelo JP, causa preocupação, compartilho da sua preocupação, e eu acho que agora a região a ser monitorada é a mínima da semana passada. Se perder a mínima da semana passada, aí na minha visão complica muito o cenário para a Vale, tá? Então a região chave aí é monitorar esse 50,87. Agora, é isso que você falou, quando a gente olha para o fluxo, é um cara só que está vendendo, basicamente, muito forte, um lote muito grande. Se ele parar de vender, a tendência é o papel dar uma recuperada, né? Boa. Cara, tem algum ativo que você tá de bancos que você nesse momento vê como a iminência de dar um setup de compra? Não, não, inclusive eu estava olhando aqui, pelo menos todos muito fortes, né? O BPAC ele foi embora, ele rompeu já até uma região aqui de neckline, segue aí na sua puxada, ele tinha feito um ombro, cabeça a ombro, e aí já até furou essa região da neckline, está no segundo alvo aqui de uma projeção de Fibonacci, está esticado, afastado da média mais curta, então acho muito arriscado tentar pegar agora. Banco do Brasil, tá, como você falou, muito forte. Claramente aqui, na minha visão, pelo menos, aqui você tem um trade de alguma coisa relacionada a essa questão de Lula, Tarcísio, uma puxada muito forte no Banco do Brasil. O Itaú chegou numa região importante ali, já muito próximo da média móvel de 200 do gráfico diário. Agora já começa a sentir uma dificuldade para seguir no seu impulso, assim como o Ibovespa, corrigiu aí nos últimos 2 pregões. A média móvel de 8 está chegando aqui nos preços. Vamos entender se essa média de 8 vai suportar, mas eu não contaria com isso. Acho a região ainda muito pesada. Uma volta ali pela faixa dos 31,70, É o 31,80, que eu estou ou na marcado aqui. média. De 31,70 é uma retração de 38,2 de FIBA Isso para aí, isso Itaú. aí. E ali a média móvel já está subindo, a média de 20, então o preço pode vir caindo, a média vai subindo até que ela pode impostar, chegar ali e suportar os preços. Então, olharia com carinho essa região aí, observando também o Ibovespa, mas agora não vejo muita entrada. E o Bradesco, cara, o Bradesco não dá para falar nada, né? O branco ficou para Não, trás. Você vê. enterraram as cabeças de bode na coisa do Bradesco, só pode. Ele Porque, subiu pô, na quarta-feira, que foi aquele candle de ignição do Ibovespa, e de lá para cá o Ibovespa seguiu subindo e ele parou e voltou. Então, assim, Bradesco, eu sinceramente não vejo com bons olhos, não, tá? E Banco Inter foi até
um trade bom aí que consegui pegar na semana, foi semana passada ou retrasada, se não me engano. Ele derivou ali na região do ombro, cabeça-ombro, chegou derivando ali com uma divergência de FR e fez ali um tradezinho de reversão de tendência. Hoje ele bateu nos R$ 30, se não me engano, isso, lá nos R$ 30, segundo o alvo de Fibonacci, que tem confluência também com a linha de pescoço do ombro, cabeça-ombro, que ele ativou lá atrás quando a gente falou. Então agora também não vejo entrada no Banco Inter, não, uma vez que ele também está numa região de resistência, afastado da média mais curta, que é a média de 8. Então precisa aí de uma correção para fazer uma entrada com um pouquinho mais de segurança, simetria, um stop melhor. Agora não vejo também sentido técnico em Banco Inter. Tem ativos que estão muito fortes, né? Eu não vou poder demorar muito, Vitor, porque eu tô com a dor nas costas da porra. Depois que acaba ficar velho, né? Eu acho que também muita tela aqui, a cadeira fica assim, aí eu vou pro fisioterapeuta agora. Aí não posso demorar muito, aí não pode se estender muito. Sim, Mas tem algum ativo, tem alguns que estão fortes, Embry, por exemplo, SUSB, a própria velho. VEG também, Banco do Brasil. Mas tem algum ativo nesse momento que tu tá vendo que tem possível entrada? Olha, ontem eu olhei Tenda, até comentei dele. Ele fez um padrão de deriva muito parecido com o padrão que Banco Inter fez, que Brave fez há algum tempo atrás. Essa deriva chegou numa região de suporte importante. Você está dentro de um canal ali no gráfico semanal. Ele chegou derivando na base desse canal, na LTA desse canal, e está ali se pererecando nessa LTA, como você gosta de falar. Saiu da deriva ontem, fechou na máxima. Hoje ele fez um candle de baixa um pouquinho mais forte. Deixa eu olhar como é que foi o volume do dia. Foi um volume similar ao de ontem. Então ele está numa região importante. Temos que entender se esse movimento de hoje foi um pullback nessa deriva que ele rompeu para aí sim seguir na sua reversão e subir ou não. O que me incomoda um pouco em relação à Tenda agora, apesar de ele estar com um contexto gráfico interessante, foi o movimento de juros que eu vi hoje. Não gostei do movimento de juros. E se esse movimento continuar, vai ser muito complicado esse papel conseguir performar, na minha opinião. E é uma coisa que tu fala no grupo free, né? Muitas vezes tu olha, gente, fiquem ligados, porque os juros e tudo Sim, mais, e aí, cara, tipo, contextualizar o gráfico não só com isso, mas com aspectos macros é sim. importantíssimo. E não é muito difícil, Fundamental. você passa lá, né, na questão do teu grupo free. Então, Tenda, eu tô com ela na tela aqui, uma deriva mesmo, para mim não foi acionada ainda, mas tem um stopzinho muito claro ali, 11,70, né? Sim, Então, se sim, aqui der embaixo. merda, 3% para baixo. Se der bom, tem muito espaço para cima. Então, relação de retorno muito boa. E só que tem que ter cuidado, porque o stop está curto e pode ser estopado por besteira, tá? Então, assim, aí tá vendo um processo talvez inicial de correção de alguns ativos para poder fazer uma entrada mais fina. Então, vou ter essa visão. Prio no curto prazo, o pessoal falou aí. Complicou porque o petróleo veio lá de cima, né? Então, quando você alertou muito, né, Vitor, nos meus Sim, mentorados, e alertou muito o pessoal do clube da Investify, né, sobre o risco de tomar empresas de petróleo com petróleo muito nesse esticado, patamar. nesse Sim. patamar de 81, US$ 82, e dito e feito. Então, Prio, eu não estou com o gráfico aqui na tela, mas provavelmente deve ter realmente sentido de forma mais relevante. Hoje até Ela foi a saiu queda do, mais ela saiu relevante do, do petróleo. a Prio saiu de um suporte e ela foi lá perto da média móvel de 200. Então ali ela fez o movimento que ela tinha que fazer, o petróleo andou junto, então pegar naquela região ali seria muito arriscado. Eu nem olhei ela hoje, Talvez mas eu acho agora que ficou mais seguro, tá? Eu estou olhando aqui. Talvez agora ficou mais seguro aí nessa média móvel de 50 períodos, que ela pode fazer um pullback onde rompeu antes, tá? Faz o seguinte, Vitor, vamos fazer um negócio, um compromisso. Você vai mandar um estudo de Prio até amanhã de manhã, porque tem que o pessoal entrar, tá? O pessoal entrar no teu grupo. Então, inclusive, eu não tenho aqui que encher o grupo um, então eu tenho que pegar o link do grupo 2, eu vou jogar lá, troca na tua bio também, tá lotado o grupo já. Então, e a gente vai lotar esse segundo grupo. Então entra logo, porque se lotar o segundo grupo, abrir o terceiro vai demorar, então tu vai ficar de fora, né? Quem tá vendo aí. Mas tu passa amanhã de manhã uma análise mais completa de Prio. Eu batendo o olho aqui agora, depois que
pessoal falou aí, eu vi o petróleo que já arriou um pouco, já começo a olhar com bons olhos para pegar alguma coisa para momento, tá? Uhum. Então, qual o grupo dele aí? O grupo dele aí tá na bio dele. Então, vê na bio dele e eu vou mandar nos meus grupos free, tá? Vou mandar também lá dentro do pessoal do clube e tal. Então, é o grupo do WhatsApp. Então, você recebe, né, os insights dele e as informações pelo WhatsApp. Então, entra no grupo free. Olha aí, ó, o link está na bio do Instagram. Marcele é a esposa dele. E aí, Marcele, troque o grupo para o 2, tá? Já vou falando aí, troca para o grupo 2 lá, porque o grupo 1 lotou, negão, lotou. Beleza? Tu faz isso, Vitor? Faço. Amanhã eu sempre mando toda manhã ali uma visão do Ibovespa, olha como é que está lá o mercado lá fora, olha os juros americanos, olha o petróleo, olha o minério. E mando também amanhã a minha visão aqui de PRI. Vou olhar com calma aqui o gráfico, os indicadores e passo o meu racional lá. Fechado. Vitor, alguma consideração final? Queria agradecer a sua presença aí, agradecer o pessoal, passar a mensagem que acho que é fundamental todo mundo, seja investidor, seja trader, ter o conhecimento da análise técnica. A análise técnica ela é capaz de te permitir sair de furadas e entrar nos momentos mais propícios aí para você potencializar o resultado das suas operações, e aí sejam operações de curto, médio ou longo prazo. Então, acho que é fundamental todo mundo que quer trabalhar aí no mercado financeiro ou ser investidor, ser trader, ter esse conhecimento dos gráficos e passar a mensagem de que assim não desanimem. Esses momentos de mais complicados de mercados fazem parte. Nós estamos em ciclos, os ciclos passam e a gente tem que estar preparado para quando o ciclo passar, a gente estar preparado para agarrar as oportunidades que vão aparecer com certeza aí na nossa frente. Então a gente tem que se preparar para quando a oportunidade passar, a gente identificar ela e agarrar, porque não adianta também a oportunidade passar, a gente não identificar e ela ir embora. Então a gente tem que se preparar para quando ela aparecer, a gente pegar ela e aí sim a gente surfar aí a oportunidade que vai aparecer, cedo ou tarde ela vai aparecer. Com certeza. Vitor, só uma consideração também final aqui para o pessoal. Eu costumo dizer, né, que, cara, eu sou quem sou, cheguei onde cheguei, porque eu tenho pessoas melhores do que eu ao meu lado. Eu não sou melhor. Eu não sou melhor em gráficos, eu não sou melhor em macro, eu não sou melhor em fluxo. Eu não sou melhor em muita coisa. E eu tenho pessoas melhores do que eu ao meu redor, e isso faz toda a diferença. E digo para vocês diretamente, eu tô agora na frente de vocês também do melhor grafista que eu conheço. Então, assim, eu estar com o Vitor Branco, aprender todos os dias com ele, faz uma diferença enorme para os meus resultados. Então, cara, cola no Vitor. Cola no Vitor. Para onde ele for, segue ele. Vai nos grupos free, segue ele aqui, porque isso vai fazer diferença na tua vida, como tá fazendo diferença na minha vida também, tá com ele junto. Então, esse recado final, vou lá. Muito obrigado, Vitor. Eu fiz o convite, você acabou me chamando aqui, mas, né, pô, a gente tá junto por muito tempo e você vai entregar muito conhecimento para a turma, porque não é sobre nós, é sobre o outro. A gente fazendo o bem do outro, a gente vai estar fazendo o bem para a gente e vai prosperar também. Exatamente. Beleza, Vitor? Beleza, Valeu, gente. Edgar. Agradeço aí, Marcele, sua esposa, o Murilo, tá todo mundo aí, né? O Agi, o Rodrigo, o Giva. O Giva vai aprender gráfico, viu, Giva? Para você largar essa COG na Ares, essas porcaria aí, meu irmão. Magalu. Então você vai aprender gráfico com o Vitor Branco. E aí, meu irmão, vai mudar a tua vida. Nunca Simbora, mais vai gente. comprar isso. Um beijo no coração. Bom descanso para vocês. A gente vai se falando. Um Tchau, tchau. abraço, turma. Valeu, boa noite. Abraço.